É errado consumir moderadamente bebidas alcoólicas? Eu não bebo álcool por escolha própria. Portanto, o propósito desse vídeo não é incentivá-lo a beber, mas apresentar a visão bíblica sobre esse assunto. Nesse vídeo não abordaremos prós e contras do consumo de álcool para a saúde, mas nos restringiremos ao que a Bíblia diz sobre o consumo de bebidas alcoólicas. A Bíblia mostra que os servos de Deus, até onde há registros, consumiam vinho. O livro de Gênesis nos conta que Noé bebeu o vinho, ficou embriagado, e que as filhas de Ló embriagaram seu pai com vinho. Obviamente, esses relatos não são um incentivo nem a beber vinho, nem a ficar embriagado. A lei dada por meio de Moisés previa, abre aspas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de viver como nazireu para Jeová, deve se manter afastado de vinho e de outras bebidas alcoólicas. Fecha aspas. Curiosamente, há quem use esse texto para argumentar que os servos de Deus devem, necessariamente, ser abstêmios. Na realidade, o texto prova justamente o contrário. O mero fato de haver um voto especial para abster-se de vinho implica que o seu consumo não era proibido por Deus. Se fosse, o voto não faria qualquer sentido. Seria como alguém fazer um voto de não assassinar ou não cometer adultério. Outro ponto muitas vezes ignorado é o seguinte: o mesmo voto de nazireado que proibia o vinho, proibia também o suco de uva. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas, segundo diz a Nova Versão Internacional. Muitos também desapercebem que a abstinência do nazireu era temporária, pois a lei dizia algo interessante ao nazireu após concluir seu voto a Deus. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Números 6:20. Há outros exemplos bíblicos de abstinência que são citados às vezes, como o dos sacerdotes israelitas e dos recabitas. Sobre os sacerdotes, a mera leitura da lei demonstra que a abstinência era circunstancial. A Bíblia diz: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Levítico 10:9, na NVI. Sobre o caso dos recabitas abstêmios, é importante lembrar que eles se abstinham de vinho por causa de uma ordem do seu antepassado Jonadab, e não por causa de uma ordem de Deus. Outro ponto: Deus os elogiou não especificamente por serem abstêmios, mas também por não semearem nem construírem casas. Tudo isso fazia parte da ordem recebida de seu antepassado, e Deus os elogiou por sua obediência a tal ordem. Se o caso deles fosse um padrão para o povo de Deus, então semear e construir casas é tão pecaminoso quanto beber. Você acha razoável essa conclusão? Mas a Bíblia também diz, Provérbios capítulo 20, versículo 1, o vinho é zombador e o álcool é indisciplinado. Quem se perde por causa deles não é sábio. Por tal razão, o apóstolo Paulo disse que os diáconos da congregação não devem beber muito vinho. 1 Timóteo 3:8. Note que o apóstolo Paulo não disse que tais homens não devem beber vinho, mas que não devem beber muito vinho. Beber muito significa embriagar-se, mesmo que levemente. Você acha que Paulo estava aconselhando seus irmãos a maneirar no suco de uva? É claro que não. Observe também os seguintes textos, atentando para as partes que destacaremos. Provérbios 21. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Segundo a NVI. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Isaías 5:22, NVI. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18, NVI. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Provérbios 20:30, NVI. Com base na leitura desses textos, fica evidente que a Bíblia proíbe a embriaguez, ou seja, o uso imoderado de bebidas alcoólicas. Portanto, podemos concluir algumas coisas. Primeiro, Deus permite o consumo de vinho. Segundo, o vinho na Bíblia, de fato, era alcoólico. Terceiro, Deus condena o abuso de vinho. Por razões que eu desconheço, porém,
algumas religiões persistem em dizer que é errado o cristão consumir bebidas alcoólicas e que mesmo o consumo moderado é inapropriado para os cristãos. Na parte 2 dessa série de vídeos, vamos analisar à luz da Bíblia tal alegação e também os argumentos feitos. É errado consumir moderadamente bebidas alcoólicas? Parte 2. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu sugiro que você assista antes de prosseguir com este vídeo. Nesse vídeo vamos analisar as alegações que são feitas por pastores que tentam provar que o cristão deve evitar por completo o uso de bebidas alcoólicas, mesmo que seja moderado. Alguns dizem em relação ao vinho mencionado na Bíblia: era vinho sem álcool. Outros dizem: Deus tolerou o uso do vinho no Antigo Testamento, mas o proibiu para os cristãos, dentre outras alegações. Eu vou tratar aqui de todos os pontos de uma só vez. Em primeiro lugar, não existe vinho sem álcool. O vinho é, por definição, alcoólico. Ponto final. Justamente por ser uma bebida alcoólica, é que a Bíblia proíbe a embriaguez. A Cyclopedia de McClinton e Strong lembra-nos que, abre aspas, a Bíblia não faz distinção entre vinhos inebriantes e não inebriantes. Nunca menciona ou alude a tal distinção. Fecha aspas. A Bíblia de Estudo Arqueológica NVI comenta, abre aspas, não há fundamento para sugerir que os termos gregos ou hebraicos para vinho se refiram a um suco de uva não fermentado. Fecha aspas. A própria palavra hebraica mais comum para vinho, que é yayin, deriva-se de uma raiz que significa efervescer ou fermentar, segundo nos explica o dicionário de James Strong. Ou seja, a palavra para vinho significa uma bebida fermentada, por definição, e portanto alcoólica. Portanto, alegar que o vinho mencionado na Bíblia não era alcoólico é algo abaixo do nível do ridículo e deve ser desconsiderado desde já. Para meu espanto, porém, certo pastor citou Lamentações 2, 11 e 12, que fala de crianças de peito pedindo pão e vinho, como suposta prova de que tal vinho não era alcoólico. Porém, se você ler o contexto, ficará evidente que tal descrição não é literal. O contexto fala da muralha prantear, versículo 8, e do fígado se derramar por terra, versículo 11. Ademais, crianças de peito evidentemente se alimentam de leite materno e possivelmente nem falam. Então, qual é o sentido do texto que descreve crianças de peito pedindo pão e vinho? Ora, assim como o pão, por ser um alimento comum, é usado na Bíblia muitas vezes para representar todos os alimentos. Assim também o vinho, por ser uma bebida comum, é usado aqui metonimicamente para representar todas as bebidas. Logo, pão e vinho, em Lamentações 2:11, representam simplesmente comida e bebida. A mensagem do texto é que acabara toda a comida e toda a bebida, e até crianças de peito sentiriam o efeito dessa carestia. Tanto é assim que certas traduções parafraseiam a ideia do texto. Veja como verte a Nova Tradução na linguagem de hoje. Abre aspas. Vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Fecha aspas. Portanto, o texto de Lamentações 2, 11 e 12 não pode ser usado para dizer que existe vinho não alcoólico, o qual poderia ser dado a crianças. Esse argumento é falso e está abaixo do nível do ridículo. Outro pastor citou Apocalipse 19:15, onde lemos que Cristo pisa o lagar do vinho do furor, e argumentou que o suco produzido imediatamente pelo pisar de uvas é vinho não alcoólico. Ora, é óbvio que o texto fala do vinho do lagar, porque a substância ali obtida se tornaria vinho. É algo parecido quando a Bíblia menciona o pão da terra, em Números 15:19. A terra não dá imediatamente pão. É óbvio que o sentido do texto fala do produto da terra, que seria posteriormente usado para preparar o pão ou alimento. Igualmente, o produto do lagar seria posteriormente usado para produzir vinho, o mesmo vinho mencionado em Apocalipse 14:10. Ali lemos que o vinho produzido pelo lagar da ira de Deus é um vinho não misturado, o que significa que não possuía adição de água e nem era diluído com qualquer outra substância, sendo um vinho encorpado e bem forte, ou seja, alcoólico.
Ademais, o lagar pisado por Jesus em Apocalipse 19:15 é obviamente figurativo, e ele representa o furor e a ira de Deus. Será que um suquinho de uvas frescas, da marca Tang, seria capaz de abranger tal comparação? É óbvio que não. Vinho é, por definição, alcoólico. Se a pessoa não tem capacidade para entender isso, então ela tem problemas maiores que a minha argumentação não será capaz de resolver. Ainda outro pastor distorceu o texto bíblico de Isaías 65:8, na tentativa de provar que existe vinho não alcoólico. Na Almeida Atualizada nós lemos: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Visto que esse texto diz que há vinho em um cacho de uvas, o pastor concluiu que haveria uma inferência a um vinho não alcoólico, um vinho não fermentado. Bem, essa interpretação é gritantemente tendenciosa e infantil. O sentido do texto não é de que de fato há vinho no cacho de uva, mas faz referência também ao futuro vinho que há de ser produzido a partir daquela uva. Vamos comparar esse caso com os seguintes exemplos bíblicos. Hebreus 7:10 diz que, abre aspas, ele, Levi, estava nos lombos de seu pai Abraão. Será que Levi estava literalmente dentro de seu bisavô Abraão? O sentido do texto, logicamente, é que Abraão, posteriormente ou no futuro, produziria descendência, da qual surgiria Levi. Considere também 2 Samuel 17:29. Esse texto fala literalmente dos queijos das vacas, segundo Almeida revisada e corrigida. É evidente que vacas não dão queijo. As vacas dão leite, do qual se produz o queijo. Por ser óbvio o sentido, algumas traduções, como a Almeida século XXI, acrescentam a palavra leite, queijo feitos com leite de vaca. O mesmo se aplica ao vinho do cacho de uvas, de Isaías 65:8. Trata-se do vinho produzido com o suco que está presente no cacho de uvas. É uma referência ao fruto futuro. Então usar Isaías 65:8 para tentar provar que a Bíblia fala de vinho não alcoólico é um argumento infantil. O pastor que faz um argumento desses deveria sentir vergonha de si mesmo. É um argumento abaixo do nível do ridículo. Tanto é verdade que algumas traduções parafraseiam a passagem de Isaías 65:8 de um modo que o sentido literal fique mais claro. Por exemplo, a Contemporary English Version diz: um cacho de uvas que produz vinho é bom guardar. A tradução do Novo Mundo 2015 diz: uvas suculentas, boas para vinho novo. A Good News Bible diz: ninguém destrói uvas boas, ao contrário, fazem vinho bom delas. Não importa a tradução. O sentido da passagem é de que as pessoas usarão aquelas uvas para futuramente produzir vinho. E por tal razão, fala-se figurativamente do vinho como estando presente dentro do cacho de uvas. Portanto, fica claro que não existe nenhuma referência bíblica no que diz respeito a um mitológico vinho não fermentado ou a um mitológico vinho não alcoólico. Vinho sem álcool não é vinho. Vinho necessariamente tem álcool. Vinho é, por definição, uma bebida alcoólica. Se a pessoa não consegue entender isso, então ela tem problemas maiores que não serão resolvidos por meio de argumentação. Então fica claro que a Bíblia não faz menção a nenhum vinho não alcoólico. E não existe nenhum texto bíblico que indique isso. Todas as tentativas, sem exceção, que são feitas a fim de provar que a Bíblia faria menção a um vinho não alcoólico, são tentativas infantis, que não merecem crédito. Ou melhor, as pessoas que fazem tais argumentos deveriam sentir vergonha de si mesmas. Na parte 3 desse vídeo, analisaremos os tratos de Jesus Cristo com o vinho. É errado consumir moderadamente bebidas alcoólicas? Parte 3. Jesus Cristo e o vinho. O próprio Jesus bebia vinho moderadamente. E esse ponto é interessante para provarmos que o vinho que Jesus bebeu era de fato vinho, não suco de uva. Jesus falou: João Batista veio sem comer pão e sem beber vinho. Mas vocês dizem: ele tem demônio. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. Mas vocês dizem: vejam, um homem glutão e dado a beber vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Aqui há uma prova de que Jesus bebeu vinho e não suco de uva.
Os opositores de Jesus ouviam comendo e bebendo com cobradores de impostos e usaram isso para difamar a Jesus, chamando-o de glutão e beberrão, ou no linguajar popular, de comilão e bebum. Então é óbvio que as pessoas viam Jesus beber vinho, não suco de uva. Imagine o seguinte: você se aproxima de alguém que está bebendo suco de laranja e diz: "Quem te viu, quem te vê, seu bebum, olha só aí, que vergonha, tomando suco de laranja." Chega a ser piada. Então, se as pessoas acusaram falsamente Jesus de ser bebum, é porque elas ouviam beber vinho. O mesmo podemos ver na instituição da Santa Ceia, feita à base de pão e vinho. Hoje em dia, em muitas igrejas, as pessoas se reúnem mensalmente ou semanalmente, comem uma bisnaguinha Seven Boys com tangue de uva e acreditam estarem realizando a ceia instituída por Jesus. Alegam que o vinho da ocasião não poderia ser fermentado ou alcoólico, pois o fermento representava o pecado, e até mesmo o pão da ocasião era sem fermento por esta mesma razão. Vamos analisar por partes essa argumentação. Primeiro, mesmo que fosse verdade, isso apenas mostraria que na ceia do Senhor não teria sido usado o vinho, mas não serviria para provar que não se poderia consumir vinho fermentado nas demais ocasiões, pois nos demais dias também era permitido comer pão com fermento. Segundo, para esclarecer se o vinho da Santa Ceia era ou não alcoólico, leamos 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, 20 ao 22. Abre aspas. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? O apóstolo Paulo repreendeu alguns cristãos por excessos. Eles estavam ficando bêbados na ceia do Senhor. Agora eu te pergunto, alguém ficaria bêbado com suco de uva na ceia do Senhor? É claro que não. Isso prova que o vinho usado na ceia do Senhor era de fato vinho, ou seja, alcoólico. Outro ponto a ser levado em conta é o fato de que mesmo durante a festividade dos pães sem fermento, era permitido o consumo de vinho fermentado, pois foi esse mesmo vinho que Jesus usou para a celebração da ceia, conforme Lucas 22, 7 ao 20. Isso significa que o fermento que representa o pecado não é uma referência a qualquer tipo de fermentação, mas apenas ao tipo de fermentação acrescentado. A fermentação produzida na massa de farinha por um aditivo, o levedo, a saber, fermento ou massa lêveda. Você pode pausar este vídeo aqui e pesquisar com calma 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Podemos concluir com isso que não há razões para crermos que o vinho usado na Santa Ceia era sem fermento, pois a fermentação natural do vinho não representava o pecado, da mesma forma que a fermentação feita à base de acréscimo de levedura a uma massa. Por isso, a própria festividade instituída por Deus se chamava Festividade dos Pães Ázimos, ou não fermentados, e não festividade sem fermento. O fato é que não apenas Jesus bebeu o vinho, como ele também produziu o vinho pelo poder de Deus. Em uma festa de casamento, o vinho havia acabado. Para os noivos, isso era um vexame. Então Jesus transformou milagrosamente água em vinho, não em suco de uva, e falou: "Tirem um pouco e levem ao diretor da festa." Quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde o vinho tinha vindo, o diretor da festa chamou o noivo e lhe disse: "Todos servem primeiro o vinho bom, e quando as pessoas ficam embriagadas, ou quando já beberam muito, o inferior. Você guardou o vinho bom até agora." Essa passagem é absoluta para provar que os cristãos podem consumir vinho ou bebidas alcoólicas com moderação. Aprofundemo-nos um pouco mais nesse relato. Perceba que o diretor da festa era um mestre-sala, um organizador de eventos. Tal pessoa é perfeitamente capaz de diferenciar vinho de suco de uva. Era costume que os noivos servissem vinho de alta qualidade no início da festa e que depois de um tempo, quando os convidados já tinham bebido bastante e estivessem mais para lá do que para cá, o vinho mais barato e inferior era servido, e ninguém mais percebia a diferença.
Mas quando o diretor da festa, que estava sóbrio, provou o vinho que Jesus fez, disse que era superior ao vinho que tinha acabado. Você realmente acha que o diretor da festa provou o suco de uva? Você realmente acha que o diretor da festa, alguém de paladar exigente e apurado, não sabia diferenciar suco de uva de vinho? Se você ainda assim acha que Jesus fez algo tipo abrir um pacotinho de tangue de uva e misturar com a água para fazer suco de uva, porque o pastor da sua igreja disse isso, eu lhe sugiro o seguinte desafio: contrate um organizador de eventos. Sirva-lhe uma taça de vinho. Depois, sirva-lhe uma taça de tangue de uva e diga para ele que é vinho. Se você não conseguir enganar o organizador de eventos, então seu pastor provavelmente está te enganando. Outros ainda alegam que se Jesus tivesse produzido vinho alcoólico para pessoas que já estavam embriagadas, ele mesmo estaria indo contra a diretriz divina relacionada à moderação. Vamos analisar alguns pontos nesse quesito. Ponto 1. Esse argumento de que, se Jesus tivesse produzido grande quantidade de bebida alcoólica, ele seria culpado de incentivar a embriaguez, é tão absurdo quanto acusar o próprio Deus de incentivar a glutonaria ou comilança por ele ter providenciado uma enorme quantidade de carne e de alimentos. Ora, disponibilizar vinho é diferente de obrigar a pessoa a consumir. Diferente de seu pastor, que lhe impõe compulsoriamente a abstinência total e irrestrita ao consumo de bebidas alcoólicas, alguns até mesmo sob a alegação de que, caso permitam que os fiéis consumam bebidas, eles não saberão se controlar. Jesus permitia que as pessoas fizessem uso de sua liberdade de escolha, sabendo que cada um deve arcar com as consequências de suas ações. Caso Jesus impusesse alguma restrição apenas porque ele achava que as pessoas poderiam não saber se controlar, ele não estaria agindo de acordo com a vontade de Deus, que deseja que as pessoas o sirvam de maneira voluntária. Percebeu o contraste entre o seu pastor e Jesus? Ponto 2. O texto é claro em mostrar que o vinho produzido ali embriagava as pessoas, logo era alcoólico e fim de papo. Desse modo, aquele que restringe seus fiéis de poderem decidir consumir bebidas alcoólicas ou não, está apenas cumprindo a profecia de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, onde lemos que homens hipócritas, com sua consciência cauterizada, promovem a abstinência de alimentos que não fora ordenada por Deus. Alguns, não satisfeitos em proibir o consumo de bebidas alcoólicas de forma moderada, ainda chegam a proibir o café, chá e até mesmo o chimarrão, apenas para você perceber a que ponto chegam algumas denominações. É curiosa essa postura das religiões sobre o tipo de vinho apresentado na Bíblia. Se a Bíblia diz algo negativo sobre o vinho, então os pastores dizem que o vinho é alcoólico. Olha só, a Bíblia condena o vinho. Se a Bíblia diz algo positivo sobre vinho, então é suco de uva. Veja só, esse vinho aí não é alcoólico, esse vinho é suco de uva. Ora, mas o vinho do qual a Bíblia fala mal às vezes, não é o mesmo vinho do qual a Bíblia fala bem às vezes? As religiões distorcem a Bíblia para se adaptar à sua teologia pré-estabelecida. Conforme eu falei no primeiro vídeo, eu não bebo nada alcoólico por escolha própria, e esse vídeo não é um incentivo para você beber. Mas alguns pontos são factuais. 1. Os servos de Deus bebiam vinho. 2. Deus condena a embriaguez. 3. Jesus bebia vinho. 4. Jesus produziu milagrosamente vinho. E 5. A Bíblia não condena o uso moderado de bebidas alcoólicas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e fique em paz.